todos! Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou contar a história do meu título mundial de Karatê tradicional. Bom, o ano era 2019 e era o meu retorno à seleção brasileira de Karatê tradicional. Eu fui convocado algumas vezes, mas acabei nunca conseguindo ir, até que finalmente em 2011 eu fiz a minha estreia na seleção brasileira de Karatê tradicional, participei do Campeonato Pan-Americano, que foi realizado no Chile. E foi uma experiência fantástica na minha vida, transformadora realmente, um grupo maravilhoso onde fiz grandes amigos e aprendi muito Karatê com o nosso técnico Sensei Watanabe. Em 2019, depois eu participei em 2012 do Campeonato Mundial, 2013 mais um Pan-Americano, e depois eu acabei me ausentando da seleção de Karatê tradicional, voltando em 2019. Nós ficamos concentrados na Academia da Polícia Civil, em Curitiba, no Paraná, onde ia ser realizado o Campeonato Mundial. Os treinamentos foram fantásticos, nosso técnico era o Sensei Zanca, e o Sensei Watanabe estava lá, nos supervisionando. Bom, 3 dias antes da competição, foram divulgados o que cada atleta faria, porque na seleção tradicional é assim, você é convocado para a seleção, mas você não sabe o que você vai fazer. Isso sempre gera muita ansiedade entre os atletas, porque você pode ser escalado para fazer Fukugo, ou pode ser escalado para fazer comitê equipe. A gente tem uma noção do que vão usar a gente, mas a gente nunca sabe ao certo. E no dia da reunião onde foram divulgadas as categorias, eu fui escalado para o comitê individual, e graças a Deus, e eu estava com aquela esperança de também fazer o comitê por equipe, mas não, eu fiquei de fora da equipe e me escalaram para fazer o Kogo Comitê. Como é que era o Kogo Comitê? Eu já conhecia essa categoria, inclusive em 2012, quando eu participei do Mundial na Polônia, quem representou o Brasil foi o atleta Ruiter, e o atleta Jefferson Aragão. O Ruiter é do Paraná, o Jefferson Aragão da Bahia. Eles representaram o Brasil nessa categoria. E eu já conhecia as regras e tal, mas eu confesso que eu nunca me aprofundei. Eu gostava de assistir, mas me mantinha distante, ele nunca passou pela minha cabeça disputar por essa categoria. E de repente caía no meu colo, 3 dias antes do Campeonato Mundial, o Kogo Comitê. Bom, minha primeira reação foi de insatisfação, insegurança. Foram as duas coisas que me atingiram. Eu fiquei insatisfeito, eu não queria participar dessa categoria, e fiquei inseguro, porque eu não me sentia confortável com as regras. E a minha primeira reação foi de pensar até em pedir para que me tirassem dessa categoria, né? Fiquei muito confuso, assim, bem confuso, sem saber o que fazer, e aí entrou em cena um anjo da guarda, chamado Martina Rey, uma das maiores atletas aí da história do Karatê baiano, e minha companheira de seleção brasileira, tanto na JK quanto do tradicional, e ela viu como eu estava, e ela me chamou e falou, vamos conversar. E eu me abri com ela, falei, olha, Martina, eu vou lá pedir pro Zanca me tirar do Kogo, para eu poder me concentrar no comitê individual, que é a minha praia. E ela falou assim, tudo bem, siga o seu coração, você é um cara experiente, tem uma cabeça boa, siga o seu coração, mas se você aceita um conselho meu, espera um pouco. Você está de cabeça quente, você acabou de receber a notícia, espera um pouquinho, deixa essa notícia amadurecer, e depois você toma a sua decisão. E eu, daquele jeito, não, mas eu não sei, eu não quero e tal. E ela falou assim, se você continuar com essa decisão amanhã, deixa para amanhã. A reunião tinha sido à noite, ela falou, deixa para amanhã. Se você continuar com essa mesma cabeça amanhã, você pede para que tirem você. Eu acho que o Zanca te conhece há anos e ele vai respeitar a sua decisão. Ele sabe que você está sempre aí em prol da seleção brasileira, ele vai aceitar a sua decisão. E eu fui dormir. No dia seguinte acordei já um pouco mais calmo, conversei com ela de novo, ela já tinha participado algumas vezes dessa categoria, e ela me falou, Jaime, você vai gostar. Essa categoria é a sua cara, você vai gostar. Depois entrou em cena um segundo anjo da guarda, que é um
um amigo que eu considero meu irmão aí, que é o César Cabral, de São Paulo, meu companheiro de anos de seleção brasileira, que tinha sido já campeão pan-americano dessa categoria e já tinha disputado um mundial nessa categoria. Então eu fui falar com ele e ele falou: Jaime, você vai adorar. É luta. Por isso que o nome é Comitê. Nós participamos do Shiai Comitê, que a gente chama popularmente de luta, de competição, mas na verdade o nome da categoria é Shiai Comitê, que é luta por pontos, quase como se fosse um jogo, na nomenclatura, né? E o Kogo Comitê é uma luta com outras regras. E aí a partir daí eu comecei a ficar um pouco mais empolgado, falei: olha, tudo bem, vamos lá, vou fazer. Aí a insatisfação foi embora e a insegurança não, a insegurança grudou nas costas. Como se fosse uma vozinha dizendo: você nunca participou dessa categoria, como que eu vou ganhar? Como que eu ia fazer para ganhar? E obviamente está na minha natureza ser competitivo, ainda mais representando o Brasil, de querer ir e ganhar. Então eu comecei a estudar as regras. Realmente eu sou um atleta que eu gosto de saber, de entender as regras. As regras são bastante complexas, mas simples ao mesmo tempo. Eu vou explicar as regras agora para vocês do Kogo. Cada atleta tem 3 chances de atacar. Então, por exemplo, começa sempre com o Aka. O atleta que está com a faixa vermelha começa atacando. Então ele tem 3 momentos. Nesses momentos ele tem apenas 10 segundos para atacar. Vamos dizer que você, agora é a sua vez de atacar. Hajime, você bota a postura aqui. Se você não faz nada em 10 segundos, você perde aquela sua chance. Você tem 10 segundos para atacar. O outro atleta não pode fazer nada. Pode se mover, claro, mas não pode fintar, não pode tocar em você, tem que ficar aqui esperando, se mexe, pode trocar a perna, pode usar todo o espaço do cotô, não tem problema. E você não pode também tocar no adversário, fazer fintas muito grandes, assim, mirabolantes, não pode. Você tem que aqui, você pode fintar realmente, mas você não pode tocar no adversário. E outra, você não pode passar do espaço dele. Quer dizer, eu não posso chegar aqui e chegar pertinho para atacar. Não posso. Se eu chegar muito perto, o meu adversário pode então me atacar. Se a minha mão da frente, por exemplo, cruzar com a mão da frente dele, guarda com guarda assim, ó, aí ele pode me atacar. O que significa que eu entrei já na zona crítica, na zona de ataque dele. Quando eu inicio meu ataque, comecei. Eu posso fazer uma sequência de alguns golpes, não é um golpe só. O meu adversário então pode me pegar no Gonosen, no contra-ataque. Em qualquer um dos momentos. Ele não precisa esperar eu terminar a minha sequência. Então vamos dizer que eu escolhi entrar Kizami-Gyaku. Eu vou dar um Kizami e um Gyaku-Ki. Quando eu entrei no Kizami, o meu adversário limpa o Kizami e bate. No meio do caminho. Pá! Ele pode fazer ponto. E na verdade não há um limite de pontos. Como na luta do Shogun e ponto. Eu, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É a minha vez de atacar. Primeiro lance da luta. Hajime, eu estou aqui contando na minha cabeça mais ou menos 10 segundos, entrei um Azuki, meu adversário defendeu, me derrubou e bateu. Fez um Ippon. A luta não acaba. Agora eu vou para a minha segunda chance. Caramba, não deu certo. Aí eu dou uma eri, ele raspa a minha perna, eu caio de novo, ele bate de novo. 2 Ippon. A luta continua. E assim sucessivamente. Aí na minha terceira entrada, eu derrubo ele e faço um Ippon. Luta que segue. Aí o adversário agora vai ter 3 chances de me atacar. Ou seja, é uma regra muito mais dinâmica do que o Shiai Comitê tradicional, que é o que eu estou acostumado. Porque quantas vezes já aconteceu de eu fazer lutas, ou assistir lutas, que não acontece nada. Ficam os dois aqui, enrola um pouquinho, faz assim, tempo, acabou. Eu já vi várias lutas assim, inclusive eu já fiz algumas lutas assim. Não é muito meu estilo, eu gosto de atacar, mas às vezes, se a minha equipe estava ganhando, era um adversário difícil, às vezes para mim estava bom empatar, eu ficava aqui cozinhando. No Kogo Comitê não dá para fazer isso. Você é obrigado a atacar, porque senão você leva uma série de punições. Se você não seguir essas regras, a risca, você é punido o tempo todo. Por exemplo, está na vez do meu adversário atacar. Quando ele vai se aproximar, eu ataco antes da hora. Eu vou receber uma punição, eu estou perdendo já.
E assim sucessivamente. Ou seja, acaba sendo uma regra mais difícil e uma luta mais dinâmica, onde você vai ter que ter esses 3 momentos para cada um. Bom, quando eu comecei a lutar, eu estava inseguro. Na primeira rodada eu peguei um atleta da Romênia e eu ataquei e não consegui fazer um ponto e tal. No segundo ataque ele contra-atacou e me deu um soco forte, pegou no meu olho. Ali foi onde eu acho que eu devo ter até sorrido na hora, porque foi ali que entrou em mim essa noção de que eu estava lutando. Aquele monte de inseguranças que eu estava, aquilo tudo foi por água abaixo. Quando ele entrou o soco na minha cara, eu pensei, é luta. É luta, é o que você está acostumado a fazer. Para de pensar em um monte de coisa. Pensa só em você, no seu adversário. Apenas te coloque na cabeça a sua hora de atacar e a sua hora de defender e contra-atacar. É só isso, o resto esquece. E aí quando eu esqueci, eu comecei a ganhar. Eu comecei a fazer ponto um atrás do outro. Eu fazia ponto de contra-ataque, fazia ponto de ataque, e assim eu fui. Fui, cheguei na grande final. E quem era o meu adversário na grande final? César Cabral. Aquele mesmo, que é meu amigo, meu irmão, que tinha me ajudado a superar essas inseguranças e me ajudou me dizendo da regra. Era ele meu adversário. Ali eu sabia que além de eu estar enfrentando um atleta super experiente, ele era muito mais experiente do que eu naquela categoria. Mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui traçar na minha cabeça uma estratégia e deu certo. A gente foi empatando, eu tentava atacar, não conseguia. Na vez dele ele não conseguia também. E eu me lembro do último ataque dele, porque aí nós empatamos, cada um fez 3 ataques, ninguém fez ponto, então cada um começava a fazer um ataque alternadamente. Então, por exemplo, ele fez os ataques dele, não fez nada, eu fiz os meus, não fiz nada. Aí ele atacou uma vez, não fez ponto. Aí eu ataquei uma vez, não fiz ponto. E assim foi até chegar no último ataque de cada um. Se ninguém fizesse nada, a decisão seria por bandeirada, ranteio. E eu me lembro direitinho, quando ele foi fazer o ataque, eu estava bem nervoso, se eu tomasse o ponto ali, acabou. E quando ele entrou, eu bloqueei. Eu não quis recuar. Eu achei que seria perigoso eu recuar e ele conseguir me acertar. Então eu bloqueei. Quando ele veio, eu bloqueei. A gente se embolou, não foi nada. Era a minha última chance. Se eu não fizesse ponto, ia para a bandeirada. E aí, bandeirada é uma loteria. Todos os ataques que eu tinha feito foram no rosto. Kizamezuki, Gyatso ladrão, Kizambiá, tudo no rosto. Eu olhei para ele, eu senti. Pode ser viagem na minha cabeça, mas eu senti que ele ia ter certeza que eu ia no rosto dele. Quando deu o Hajime, eu botei uma postura um pouquinho mais alta, eu subi um pouco a minha base, a minha guarda, e alinhei a mão, que é o meu forte, o Kizamezuki, que todo mundo conhece. Eu alinhei certinho, como se fosse uma mira, fiz assim, e aí naquele momento eu acho que ele teve certeza que era no Kizamezuki. E daqui eu dei uma ira. E pegou certinho o Maigiri em cheio. E aí naquele momento o sentimento todo voltou. Eu tinha conseguido limpar a minha cabeça. Naquele momento quando entrou o Maigiri, que o árbitro fez assim para mim, o árbitro, ninguém menos do que Justo Gomes, o argentino, que é o maior atleta da história do karatê tradicional. Ele com a mão assim para mim, Chudangiri, Vazari, Nokate. Aí foi como se, eu não sei nem explicar, foi como se uma onda me atingisse, assim. De repente toda aquela minha precisão, estratégia, tudo que eu estava pensando foi embora e veio a emoção. Eu falei, fui campeão mundial. Não estou acreditando, mas eu fui campeão mundial. E de uma categoria que eu estava inseguro, que eu estava torcendo o nariz no começo e que eu acabei ficando encantado com essa categoria. E aí, é indescritível, a emoção realmente é indescritível. Eu sei que é clichê o que eu vou falar agora, todo mundo fala, mas é verdade, parece que passou um filmezinho na minha cabeça rapidinho. Depois eu lembro que eu fui para a arquibancada, sentei, fiquei um pouquinho sozinho assim, e viajei, minha cabeça foi embora. Eu voltei lá pro clube Nevada, no longínquo ano de 1991, quando eu assisti minha primeira aula de karatê, Sensei Hugo Arrigoni dando uma aula,
ou eu olhando aquele professor, parecia que ele emanava carisma, uma figura assim, eu me tornei fã do Hugo Arrigoni, e de repente eu comecei a treinar faixa branca, fiquei louco, eu parecia um louco, eu queria treinar o dia inteiro. O karatê assim, entrou no meu coração, na minha cabeça de uma forma total. E eu queria treinar karatê o dia inteiro, e parece que aquilo foi vindo na minha cabeça, pensando, meu Deus do céu, aquele menino que aos 13 anos entrou no karatê, não era talentoso, nunca fui talentoso, daqueles que com 6 meses, 1 ano de karatê já consegue fazer tudo certinho, não. Era grande demais, pesado, tinha minhas dificuldades, mas sempre apaixonado por karatê, e de repente veio tudo aquilo na minha cabeça, assim, eu lembrando, falando, meu Deus do céu. De repente eu fui campeão mundial. Que loucura, que caminhos que a minha vida tomou dentro do karatê, dessa arte que eu sou apaixonado e que mudou a minha vida, que caminhos que eu tomei que acabaram me levando para esse título mundial. E detalhe, aos 42 anos, já no final da minha carreira, num campeonato mundial dentro do Brasil, o meu retorno à seleção brasileira.